Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da saga Star Wars, que é uma das minhas sagas, uma das minhas séries de filme favorita, e eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da expectativa para este novo filme e dessa era Disney aí que a gente tá vendo. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever, que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar agora a 200 mil inscritos, então se vocês puderem, se inscrevam aqui no canal Triplo F e acionem o sininho que vocês me ajudam bastante. Então vamos lá, entrando de cabeça no assunto que eu quero tratar hoje com vocês, como eu falei, a respeito da expectativa para esse novo filme da saga Star Wars, o episódio 9. Mas para falar a respeito desse novo filme, a gente tem que voltar um pouquinho para falar a respeito do lançamento do episódio 7, porque foi um dos maiores eventos da história do cinema, foi um filme que retornou à franquia. Muitas pessoas não gostaram tanto assim das prequels, que foram lançadas na década de 90 e no comecinho da década de 2000, então a expectativa era muito alta, e quando foi anunciado a compra da Lucasfilm pela Disney, muitas pessoas ficaram muito felizes. O George Lucas já tinha falado que não ia mais fazer filmes de Star Wars, então muitas pessoas viram a Disney como uma espécie de salvador ali, que ia fazer uma nova trilogia, talvez dando um desfecho para aqueles personagens, talvez criando um negócio novo. E muitas pessoas ficaram extremamente animadas com o lançamento de novos produtos, novos brinquedos e tudo aquilo que vocês sabem que a Disney traz junto com ela, todo aquele poder que ela traz em termos de produtos, em termos de diversidade de material, diversidade de conteúdo e etc. Então muita gente ficou feliz, e quando o primeiro filme foi lançado, o primeiro filme, o episódio 7 dessa nova trilogia, a maioria dos fãs gostou, mesmo que muitos deles tenham mudado de opinião posteriormente, mesmo que muitos deles tenham se voltado contra essa era da Disney. Muitas pessoas negam hoje, mas gostaram do episódio 7 na época. Muitas pessoas elogiaram bastante o JJ, mesmo que desde o princípio muitas pessoas já culpassem o Despertar da Força por ser quase que um soft reboot do episódio 4 e trazendo alguns elementos do episódio 5 também. Então muitas pessoas já tinham percebido isso, porque as semelhanças são bem óbvias. Muitas pessoas perceberam essa jogada do JJ de fazer quase que uma homenagem ao filme 4, mas a maioria dos fãs aceitou de bom grado isso. Mas muitas pessoas falavam que a Disney teria que mudar o que ela estava fazendo no episódio 8. Muitas pessoas falavam, tá bom, agora vocês reconquistaram o público, vocês fizeram o Despertar da Força, que é quase que uma homenagem ao episódio 4, mas no episódio 8 vocês têm que tomar um rumo diferente, porque senão essa nova trilogia vai ser uma repetição dos episódios 4, 5 e 6. E querendo ou não, foi exatamente isso que a Disney fez a seguir. Eles deram as rédeas para outro diretor, que não era o JJ, o Rian Johnson, e o Rian Johnson tomou um rumo completamente diferente do esperado. Ele pegou muitos elementos que tinham sido trabalhados no Despertar da Força e acabou, de certa forma, jogando fora. Literalmente pegou os elementos e jogou para trás, como o Luke Skywalker fez com o Sabre de Luz, mas foi uma linha diferente que muitos fãs esperavam que a Disney fosse fazer. Então foi o que ela fez e muitos fãs se voltaram contra a empresa, o que eu entendo plenamente, mas o que eu não entendo tão bem é as pessoas se voltando completamente contra essa nova trilogia. Muitas pessoas falando que a trilogia não precisava existir, e eu de certa forma discordo disso, porque toda essa discussão que está surgindo é justamente porque Star Wars retornou. Se Star Wars não tivesse retornado, muitas pessoas ainda estariam discutindo aquelas velhas coisas, quem atirou primeiro e etc. Então acho que a Disney, no mínimo, ela trouxe Star Wars de volta para os olhos do público e para uma nova geração. A gente está vendo agora The Mandalorian passando no Disney Plus. A série está sendo adorada pelos fãs também, por enquanto, porque daqui a algum tempo existe a grande chance dos fãs se voltarem também contra essa série, assim como aconteceu nessa nova trilogia e assim como aconteceu também com as prequels. Vocês não vão se lembrar, mas eu já assisti Star Wars nessa época. Muitas pessoas na época gostaram do episódio 1, ou pelo menos disseram que gostaram. Muitas pessoas gostaram do episódio 2 e do episódio 3. Somente depois que a trilogia estava concluída que muitas pessoas se voltaram contra as prequels. Elas já não foram tão bem aceitas assim no lançamento. Não me entendam mal, mas muita gente falava que eram bons filmes, falavam que os filmes foram satisfatórios, mas depois de um tempo muitas pessoas começaram a odiar as prequels como se fossem os piores filmes já feitos aí na história do cinema. Então acho que esse é um efeito muito comum da gente ver em grandes sagas, como uma saga Star Wars. A gente está vendo uma coisa parecida com o universo Marvel.
que parece que não tem o que a Marvel faça nesses últimos anos, parece que o hate contra o universo Marvel já se sedimentou, então qualquer coisa que eles fizerem, esse hate vai surgir, o que é natural com um produto que faz tanto sucesso assim, mas eu acho que o que é mais curioso é que os grandes fãs de Star Wars que estão se voltando contra a saga nos últimos anos, e a gente pode ver isso inclusive pelos likes nos trailers. O trailer do Despertar da Força tem mais de 100 milhões de visualizações no canal do Star Wars, isso sem contar todo o resto da internet, e tem um número de dislikes muito baixo. Depois, Os Últimos Jedi, que foi um filme odiado aí por muita gente, tem uma quantidade de dislikes um pouco maior, mas não absurda. E agora o filme A Ascensão de Skywalker chegou e já tem mais de 100 mil dislikes, sendo que o filme ainda nem chegou. Então eu acho que o hate foi crescendo cada vez mais, porque a gente vê que um filme que nem foi lançado tem mais dislikes do que um filme que chegou aos cinemas e muita gente já não gostou. E o J.J. voltou, que teoricamente é um diretor que foi adorado no Despertar da Força, e agora parece que a fandom aí de Star Wars, os grandes fãs de Star Wars, se voltaram contra a empresa. Mas eu acho que mais importante e mais relevante do que o ódio ou o amor dos fãs pela saga é justamente os fãs que simplesmente não estão nem aí pro que está acontecendo, porque se a gente der uma analisada na quantidade de visualizações, inclusive aqui no meu canal, se eu fizer um vídeo sobre Star Wars hoje, como eu tô fazendo, provavelmente vai ter menos visualizações do que tinha na época dos Últimos Jedi, ou até menos do que tinha na época do Despertar da Força, justamente porque a série tá numa decadência em termos de relevância. Eu acho que pior do que ser uma série que dividiu opiniões no último filme, que muita gente gostou, muita gente odiou, eu acho que pior do que isso é ser uma série que tá perdendo bastante relevância, e eu acho que isso era natural de acontecer quando a Disney anunciou que eles iam fazer um filme por ano. E eu sei o que muita gente pode pensar, que a Marvel tá fazendo um filme, 2 filmes, até 3 filmes por ano já faz mais de uma década, aí já tá fazendo cerca de uma década, e não perdeu essa relevância, pelo menos até o lançamento de Ultimato, Capitã Marvel, Homem-Aranha Longe de Casa e etc. Ainda continua sendo uma série de extremo sucesso, mas eu acho que são coisas completamente diferentes. A Marvel tem um universo muito mais rico em termos de personagens, uma variedade muito maior de personagens, enquanto Star Wars depende sempre dos mesmos temas, sempre dos mesmos objetos, sempre das mesmas referências, e eles tentam sempre puxar o episódio 4, 5 e 6, porque se eles não puxam, os fãs reclamam que eles estão fugindo e que aquele filme não é Star Wars. E se eles puxam, os fãs acusam de estar copiando a trilogia original. Então acho que a Disney não tem muita saída, e eu acho que é justamente esse tipo de argumento dos fãs, de que certo produto não é Star Wars, de que não lembra a trilogia original, eu acho que é justamente isso que acaba prendendo a Disney, e ela não pode expandir muito esse universo, justamente porque muitos fãs só gostam daquilo que parece muito com a trilogia original, tanto que o melhor filme considerado aí por muitos dessa nova era Disney é Rogue One, que é um filme que se encaixa muito bem com o episódio 4, tanto em termos temáticos, quanto em termos visuais, quanto em termos de música e etc. Então eu sinceramente acho que a Disney tá numa enrascada, eles não têm muito o que fazer. Eu acho que eles deveriam dar uma parada aí por um tempo, essas novas trilogias que eles anunciaram aí com vários diretores. Eles anunciaram uma trilogia do Rian Johnson que eu tenho certeza que não vai pra frente, eles ainda não anunciaram oficialmente, mas desde que o filme Os Últimos Jedi saiu, eu já falei, ó, essa trilogia não vai dar certo, eles vão acabar empurrando pra baixo do tapete devagarzinho. Quando Game of Thrones saiu, eu imaginei que a trilogia com os criadores de Game of Thrones, o Benioff e o Weiss, eu imaginei que não fosse dar certo também, e foi exatamente o que aconteceu. Eles não estão mais trabalhando para Disney, eles não estão mais desenvolvendo, então eu acho que eles realmente deveriam dar uma parada e repensar e fazer uma história diferente. Se eles querem manter o nome Star Wars relevante, se eles querem trazer novas histórias desse universo, então eles têm que fazer isso de uma forma criativa, porque eles vão lançar agora a série do Disney Plus, do Obi-Wan Kenobi. Eles já estão lançando The Mandalorian, que é uma série que é totalmente derivada da mitologia que a gente viu nos filmes. Então acho que a gente tem esse universo que poderia ser muito expandido, e a Disney está criando cada vez mais conteúdo, enfiando dentro dessa saga que a gente já tem. Então eu queria saber especificamente de vocês, as pessoas que assistem aqui o canal Triplo F, o que vocês acham do filme A Ascensão de Skywalker, porque eu tô acompanhando, eu vi no Google Trends, por exemplo, a gente vê uma queda muito grande no número de pesquisas pela palavra Star Wars.
desde que o primeiro filme foi lançado em 2015, caiu bastante para 2017 e agora tá caindo de novo para 2019. Então eu realmente queria saber, eu queria ter um panorama, porque eu assisto muitos canais que gostam de Star Wars, que estão animados pelo filme, mas eu não tô sentindo muito hype pelo terceiro filme dessa nova trilogia, mesmo com o retorno do JJ, mesmo com muitas notícias aí saindo a respeito, muitas notícias que inclusive estão sendo acusadas de serem fakes aí, que a Disney tá jogando um monte de isca para as pessoas se interessarem por esse filme, que não tá tendo um interesse muito grande. Então eu queria saber o que meu público acha disso, o que as pessoas que assistem aqui o canal Triplo F estão pensando, principalmente dessa nova era da Disney. O que vocês acham que foi o grande erro que a Disney cometeu no episódio 7, episódio 8, episódio 9, Rogue One e o filme do Han Solo? E até mesmo se você tiver alguma opinião a respeito da série do Disney Plus, The Mandalorian, o que vocês acham que foi o grande erro da Disney? Vocês acham que a Disney ia ter conseguido fazer alguma coisa diferente para conquistar mais o público? Ou vocês acham que a Disney fez o que pôde fazer, considerando a saga, considerando os fãs, considerando a história que essa franquia tem no cinema, considerando tudo que está envolvido, o que vocês acham que a Disney poderia ter feito diferente nessa história? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.